Efésios capítulo 1. Eu gostaria que você lesse comigo do versículo 3 até o versículo 12, na versão ARA. Isso, nessa versão. Vamos todos ler, versículo 3 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Ufa! O apóstolo Paulo não deu tantas pausas não, como nós demos, viu? O apóstolo Paulo escreveu, como nós aprendemos, sem as vírgulas e só de uma tirada só, né? Então vamos orar e aí nós vamos continuar o nosso tempo aqui de exposição. Querido Deus, soberano, maravilhoso Pai, rico em graça, que tem nos dado a sua graça, que tem derramado sobre nós abundantemente, Senhor, experimentamos a tua graça comum, experimentamos a tua graça especial, que é a morte de Cristo por nós, perdoando-nos os nossos pecados. Muito obrigado por tamanha graça. Não merecemos, não somos merecedores e dignos de nada disso, mas por causa do teu grande amor, por tua graça e misericórdia, o Senhor tem nos dado abundantemente a tua misericórdia e graça. E queremos te agradecer essa noite. Queremos aprender mais do Senhor também. Fala, Senhor, aos nossos corações. Que o teu Espírito seja o nosso professor, de modo que ele aplique aos nossos corações, de modo que a tua verdade não entre no ouvido e saia no outro, mas que penetre até gerar mudanças, frutos em nossas vidas. Que o Senhor fale aos nossos corações, fala, Senhor, aos corações daqueles que ainda não pertencem a Ti, que eles possam buscar e desejar conhecer o Senhor, para viverem para a glória do Senhor. Nós te pedimos isso e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui em Efésios, no capítulo 1, estamos fazendo uma exposição neste capítulo, neste livro, nessa carta, perdão. E este primeiro capítulo, nesses primeiros versículos, o versículo 3 até o versículo 14, nós chamamos, ou os teólogos chamam de doxologia, que é uma expressão de louvor. Então, essa expressão de louvor não é somente o versículo 3, não é somente quando Paulo diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. A doxologia, o louvor, a gratidão, a exaltação alegre a Deus, não é somente aqui, mas todos os versículos, do versículo 1 até do versículo 3 até o versículo 14, é uma grande e longa expressão de louvor e gratidão do apóstolo Paulo ao Deus bendito, ao Deus bendito. E pense ao Deus bendito como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, o apóstolo Paulo, no versículo 3, ele dá meio que uma introdução, um prólogo, para aquilo que nós iremos ver dos versículos 4 adiante, que é a obra do Deus triuno, a obra do Deus triuno. Eu falei para os irmãos que Paulo, ele tenta trabalhar aqui, neste capítulo, nessas pequenas palavras, nessa pequena frase, que não é tão pequena, né? A ação das três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vimos que o Pai é aquele que escolhe, é aquele que predestina, é aquele que nos adota como seus filhos. O Filho, Deus Filho, Jesus Cristo, é aquele que executa o plano da salvação. É aquele que torna real, é aquele que torna palpável a obra de Deus na vida daqueles a quem Deus escolheu. E o Espírito Santo, do versículo 13 até o versículo 14, é aquele que nos sela, aquele que é o penhor, o selo, é a garantia de que de fato nós pertencemos a Deus. Então, do versículo 7 até o versículo 12, o apóstolo Paulo vai se concentrar agora na obra do Filho, na obra do Filho. E nós vamos refletir hoje sobre a obra de redenção do Filho. Em tom de louvor e gratidão a Deus, ao Deus bendito, o apóstolo Paulo, depois de mencionar a obra do Pai, dos versículos 4 até o versículo 6, que diz: assim como Deus, como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O apóstolo Paulo agora sai, ou muda de cena, muda de foco, não mais Deus o Pai, agora Deus o Filho, o amado de Deus, e a sua gloriosa obra. Então, o Pai escolhe, o Pai nos predestina, ou predestina pessoas para serem seus filhos, e agora o Filho é chamado aqui, entrando em cena, para executar a obra de salvação, a obra ou o plano que Deus havia estabelecido antes da fundação do mundo para aqueles que ele escolheu para salvar. Nós vimos que Deus é quem escolhe e predestina. A ênfase agora do apóstolo Paulo é Jesus Cristo executando o plano. Portanto, eu gostaria de refletir hoje, essa noite, sobre a ênfase de Paulo na obra de Deus Filho, na obra de Jesus Cristo no plano de salvação. E vamos pensar majoritariamente num plano redentivo de Jesus Cristo, ou na execução do plano da redenção de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos diz que Jesus, ele, o Filho amado de Deus, ele é o preço pelo nosso resgate. Ele foi o preço pelo nosso resgate. Versículo 7. Ele começa o versículo 7 dizendo: no qual temos a redenção. Essa expressãozinha no qual, ela não pode ser lida solta, sozinha, né? Ela se refere aos versículos anteriores. Ela está querendo que nós olhemos ou lembremos do versículo anterior, que diz que nós fomos escolhidos, predestinados como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós entendemos que a nossa
escolha, a eleição de Deus de pecadores para a salvação e predestinando-os para serem filhos, não se dá por causa dos pecadores em si, mas por causa de Cristo, por causa da união deles com Cristo. Por isso, Paulo diz que ele nos concedeu gratuitamente a sua graça no amado. Amado este, agora, que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, Paulo, em primeiro lugar, nos diz que Jesus Cristo, este amado, é aquele que nos resgatou. Ele é o preço dos nossos pecados. O que a Bíblia se refere quando fala sobre redenção? O que significa redenção? Redenção significa, em grosso modo, a libertação de um escravo por meio de um pagamento. Esse termo, aplicado à nossa salvação, meus irmãos, quer dizer que nós éramos escravos. Estávamos escravizados, vivíamos em escravidão e Cristo comprou a nossa liberdade. E essa liberdade foi comprada com preço, que nós iremos ver daqui a pouco. Mas a questão é, éramos escravos? Cristo nos comprou da nossa escravidão, éramos escravos de quê? De que aqueles que ainda hoje não têm Cristo são escravos. São escravos de quê? Jesus Cristo, em um diálogo com os judeus, em João capítulo 8, pode ir abrindo lá a sua Bíblia. João capítulo 8, versículo 31, responde essa questão. Éramos escravos de quê? De quem nós éramos escravos? Quem nos escravizava? O Senhor Jesus Cristo, então, fala com os fariseus da sua época, aqueles que haviam professado uma fé em Jesus, mas parece uma fé vazia. Pois Jesus Cristo diz, a partir do versículo 31, do capítulo 8, a palavra de Deus diz assim, Jesus disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu costumo dizer que esse versículo aqui não foi o Bolsonaro que trouxe, certo? Esse versículo aqui está na Bíblia já há muito tempo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí o versículo 33 diz, responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus responde, versículo 34, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. A pergunta é, quem não comete pecado? Quem não comete pecado? O Senhor Jesus Cristo diz, portanto, que há uma escravidão no homem. Há um senhor sobre o homem que o controla, que o governa, que o domina. E este senhor carrasco é o pecado, que domina e controla o homem. Romanos capítulo 6 também nos reforça isso. O apóstolo Paulo, certamente refletindo a teologia de Jesus Cristo, ele diz algo sobre a escravidão do pecado. A partir do versículo 16, do versículo 6, Romanos capítulo 6, versículo 16, diz assim, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? E troque essa palavra aqui como para escravo, tá bom? Essa palavrinha na sua versão está servo, mas no grego, no original, é escravo. Vou ler de novo. Agora, trocando as palavras servos para escravo, que seria a tradução melhor. 16 diz assim, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como escravos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos?
ou escravos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, porque outrora escravos de quê? Do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados fostes feitos escravos da justiça. Versículo 22, pulemos agora para o 22. Diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Portanto, a escravidão em que estávamos presos, segundo Paulo e o Senhor Jesus Cristo, era o pecado. Éramos escravos deste senhor carrasco ou escravo, o pecado. E essa escravidão nos conduzia à morte, como Paulo diz. Nos conduzia à morte, o fruto, o resultado dessa escravidão, tinha como propósito a nossa morte para a separação de Deus para sempre. Segundo o apóstolo Paulo, aqui, segundo as Escrituras, não existe ninguém que não seja escravo de alguém. Você nunca é livre. O ser humano nunca é livre. Você nunca estará livre. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. E livre. Escravo / liberto em Deus. Ou você está sob o domínio do pecado, ou você está sob o domínio de Deus. Não existe campo neutro aí. Não existe o muro. Não existe um muro. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do pecado. A pergunta é: de quem você é escravo? De quem você é escravo hoje? Cristo, porém, nos resgatou por meio de um pagamento, para que não fôssemos mais escravos do pecado e sermos conduzidos para a morte. Os redimidos no céu, lá em Apocalipse, capítulo 5, reconhecem que foram resgatados ou foram comprados. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, eu vou passar rapidinho, você não precisa. Os irmãos vão passar aqui, para que a gente não gaste muito tempo. Apocalipse 5, versículo 9 diz: e entoavam novo cântico os redimidos do céu, aqueles que foram salvos, estão no céu. Eles cantavam, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A pergunta é: que preço é esse? Qual foi o preço do nosso resgate? Da nossa aquisição? Qual foi o preço para sermos livres da escravidão do pecado? O apóstolo Paulo nos responde: o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Quando falamos de sangue, estamos falando não do sangue apenas, mas estamos falando da razão pelo qual o sangue foi derramado, a cruz do Calvário, a sua morte. Ele foi o nosso substituto, ele nos resgatou, porque ele pagou nossa liberdade com a sua morte. Nós fomos comprados por um preço altíssimo, a morte de Cristo. E esse preço alto não é porque valíamos muito, é porque o nosso pecado era infinito. A dívida que tínhamos com Deus era impagável. Passaríamos eternidade e eternidade pagando o nosso pecado se Cristo não tivesse nos resgatado, e permaneceríamos ainda mais. Nunca pagaríamos.
Era necessário algo de valor infinito e eterno. E quem é que tem um valor infinito e eterno? Somente Deus, Jesus Cristo. Sendo Deus, tendo valor infinito e eterno, pôde pagar a nossa conta. E sendo homem perfeito, pôde nos substituir na cruz. Sendo homem perfeito, pôde nos redimir. Essa redenção não só nos liberta da escravidão do pecado, mas nos perdoa. O apóstolo Paulo diz que esta remissão é o perdão do pecado. Ele diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, que é a remissão dos pecados. A redenção, a nossa aquisição, nos proporcionou o perdão dos pecados. Não fomos apenas libertos da escravidão, fomos perdoados. E ser perdoado é ser considerado não mais culpado, livre de condenação. No Antigo Testamento, no dia da expiação, no dia dos sacrifícios, o sangue de um bode era aspergido no propiciatório. Um outro bode entrava em cena. E sobre a cabeça deste, os pecados eram como que transferidos. De modo que um morria e o outro era solto no deserto para desaparecer e nunca mais aparecer. Era solto no deserto e morrer por lá, representando o perdão dos pecados. Isso significa que, para que fôssemos perdoados, Cristo teria que morrer. E o nosso perdão significa a morte de Cristo e a nossa justificação, o esquecimento da nossa dívida. De modo que Deus não traz mais à tona a nossa culpa. Deus não irá mais nos cobrar se nós cremos em Cristo. Se cremos que Ele nos substituiu na cruz, se Ele pagou o meu pecado, se Ele pagou a minha conta, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 1. Deus não mais traz à tona os nossos pecados, e perdão significa não sermos mais punidos, não sermos mais condenados pelos nossos pecados, porque Cristo pagou com seu próprio sangue. Cristo já morreu para perdão dos nossos pecados. Deus não mais lembrará deles. E essa afirmação, ela é enfatizada pelo apóstolo Paulo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Perdão, portanto, é a retirada da nossa culpa. Culpa no sentido jurídico da palavra, não aquele sentimento de culpa, mas culpa no sentido de que nós éramos culpados, condenados, merecedores da condenação. Essa culpa, portanto, nos condenava à morte. Essa foi completamente retirada, revogada pela cruz de Cristo. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: tendo cancelado o escrito de dívida quando Cristo morreu na cruz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Jesus pegou a lista de dívidas e encravou na cruz. Está consumado, está pago, está feito. Você foi perdoado dos seus pecados. Alguém pode pensar, então, se eu não sou mais culpado, então eu posso fazer o que eu quiser?
Se eu não tenho mais pecado, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Se eu sou livre, eu posso viver do jeito que eu quiser. Na verdade, viver do jeito que quiser é escravidão, segundo as Escrituras. Viver do jeito que quer, seguindo seus próprios desejos, seguindo seus próprios raciocínios, suas próprias intuições pecaminosas, é escravidão. Liberdade tem a ver com obediência. Obediência a Cristo. Então nós fomos redimidos para a liberdade, para a obediência a Cristo. E entender e compreender e aceitar a vontade de Deus em Cristo. E por causa de Cristo, temos agora a capacidade de obedecer a Deus, que antes de Cristo não tínhamos. No pecado não temos vontade própria para obedecer a Deus. Enquanto Cristo não nos chama, enquanto Cristo não nos liberta, nós não podemos ser livres de fato, sempre escravizados no pecado. Nosso perdão dos pecados, por ocasião da morte de Jesus Cristo, não nos dá liberdade para vivermos de qualquer jeito, vivermos pecando. Pelo contrário, se somos livres do pecado, fomos libertos para a obediência. Se somos livres do pecado, fomos libertos do domínio do pecado. Capítulo 6 de Romanos, versículo 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estão debaixo da lei, e sim da graça. Fomos chamados à liberdade para respondermos a Deus em obediência. Agora sim nós podemos obedecer. Depois de perdoados, resgatados, agora sim nós podemos compreender a vontade de Deus e perceber que ela é perfeita, ela é boa e agradável. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Antes de sermos resgatados, estávamos presos na escuridão do pecado. E como aquelas pessoas que passam a ter alguma afeição pelos seus carrascos, depois de aprisionado alguns dias, eu esqueci o termozinho, você sabe? Quem pode dizer o termo? Aquelas pessoas que passam a ter afeição por aquelas pessoas que aprisionam, pelos carrascos, pelos sequestradores. Lembram? Estou vendo gente pesquisando aí. Pesquisa aí, depois a gente lembra. Enfim, aqueles que estavam presos no pecado, eles gostavam do pecado. Tinham desejo pelo pecado, mas caminhavam para a morte. Cristo vem e os resgata. Em segundo lugar, em Cristo, somos inundados pela graça de Deus. A obra de Cristo não só nos redime, não só nos liberta do pecado, nos perdoa, mas nos concede uma inundação de graça. O versículo continua, voltemos para Efésios, capítulo 1. O texto continua e diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. O que Deus fez conosco foi transbordar a sua graça sobre nós. Mas o que é graça? Graça é um presente de Deus. É um favor ativo e imerecido de Deus. A sua amorosa e misericordiosa graça opera na vida daqueles que são pecadores imerecidos. E essa graça, Paulo nos diz, que ela foi derramada sobre nós
segundo a sua riqueza. E eu vou ilustrar um pouquinho para entendermos aqui a expressão segundo a sua riqueza. Imagine que estamos precisando de doações para fazermos alguma obra. Imagine isso. E na nossa igreja tem 2 irmãos que são muito ricos, são milionários. Quando nós solicitamos as contribuições para essa causa, os 2 doam. Um doa de sua riqueza. Toma uma porçãozinha pequena da sua riqueza e doa. O outro, ele dá conforme a sua riqueza, em proporção à sua riqueza. Isso significa, portanto, que aquele que deu de sua riqueza, deu pouquinho, uma mixaria. Aquele que deu segundo a proporção da sua riqueza, deu generosamente. Imagine você ganhar 1% da riqueza do Elon Musk. Mas é muito pouco. Mas compare 1% segundo a proporção da riqueza do Elon Musk. Portanto, o que o nosso Deus fez foi exatamente isso. Ele não nos deu da sua graça. Ele nos deu segundo a riqueza da sua graça, em proporção à riqueza da sua graça. Deus, sendo rico em graça, ele fez transbordar graça, favor sobre nós. Essa graça se torna abundante porque ela supera a infinita ofensa do nosso pecado contra esse Deus Santo. A graça de Deus se torna de fato abundante porque ela supera a ofensa do nosso pecado. Romanos capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo afirma isso com mais detalhes. Ele diz, a partir do versículo 20 do capítulo 5 de Romanos, ele diz: a lei foi concedida para que todos, e eu estou lendo aqui na versão NVT, tá? Para compreendermos melhor. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo diz ainda em Romanos 5, versículo 8, 9, demonstrando essa graça de maneira real e prática, ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Muito bem. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A graça de Deus, ela se torna abundante de fato, ela se torna uma inundação por causa da proporção da graça de Deus. E ela é percebida exatamente na salvação dos pecadores imerecidos. Somos abençoados com tanta abundância de graça, porque não somos abundantes em graça sobre os outros. Se fomos agraciados com tamanha graça, por que não desprendemos graça para os outros que estão ao nosso redor? Em terceiro lugar, em Cristo conhecemos o plano de Deus para a salvação. Continua, versículo 9, dizendo: desvendando-nos o mistério da sua vontade,
segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que Deus não somente nos redime, nos perdoa, derrama a sua graça abundantemente sobre nós, mas pela sua graça Ele nos concede conhecer o mistério da sua vontade. E quando falamos em mistério, não significa que é algo obscuro. Quando Paulo usa esse termo mistério, ele está querendo dizer que antes não era revelado isso. O Antigo Testamento não revelava isso. Os profetas não conheciam com detalhes o mistério que agora está sendo revelado. O mistério, portanto, é a salvação por meio de Cristo. O mistério do plano da salvação em Cristo pela graça, salvando pecadores, tanto judeus quanto gregos, mulheres, homens, crianças, adultos, salvando gente pecador. Esse mistério estava obscuro, e Pedro vai dizer isso, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, versículo 11, o apóstolo Pedro diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outras destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a sua glória, sobre as glórias que o seguiriam. Então eles indagavam, eles queriam saber com mais detalhes, mas estava obscuro para eles. Esse mistério foi revelado. O mistério de Cristo passar a habitar em nós por meio do seu Espírito, de nos tornar um em Cristo, homem, mulher, rico, pobre, judeu, não judeu, todos em Cristo, salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus Pai. Além disso, Paulo destaca que esse mistério, outrora no passado encoberto, agora revelado em Jesus Cristo, inclui o seu domínio sobre todas as coisas. Ele diz que este plano que nos foi revelado, esse mistério que nos foi revelado, tem a ver com o governo de Cristo sobre todas as coisas. Versículo 9 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, entenda beneplácito aqui como o bom propósito de Deus, como nós aprendemos da outra vez, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação, ou seja, no regime atual, na era atual da plenitude dos tempos, todas as coisas, na era que virá, da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, não podemos entender esse versículo sem compreendermos o que Deus está fazendo no mundo. Deus está redimindo pessoas. Deus está salvando pecadores. E isso é uma prévia daquilo que Deus tem preparado para Cristo. O seu domínio sobre todas as coisas. E não entenda também domínio sobre todas as coisas ou fazer convergir nele todas as coisas como o universalismo que ensina que todos serão salvos no final. Convergir nele todas as coisas significa que Deus terá domínio sobre todas as coisas. Nada fugirá do seu domínio. Nós não vemos este domínio hoje ainda. Há desobedientes, há rebeldes. O pecado arruinou a criação. O mundo, sem exceção, foi afetado pelo pecado e isso causou desarmonia entre os céus e a terra. Não temos acesso às coisas do céu naturalmente, como, por exemplo, tinham Adão e Eva antes de pecar. Paulo diz que no final de tudo, a paz reinará, haverá harmonia no mundo, porque Cristo irá proporcionar isso por sua autoridade e poder. Céus e terra serão um só, e Cristo reinará para sempre.
Essa é a esperança do cristão. O cristão não põe a sua esperança nos governos humanos. Não colocamos a nossa esperança no Lula. Não colocamos a nossa esperança no Bolsonaro. Não colocamos a nossa esperança no Trump. Colocamos a nossa esperança em Cristo. E por causa disso, aqueles que são de Cristo não temem, não se desesperam, porque creem, confiam verdadeiramente que aquele que regerá todas as coisas virá e que colocará tudo sob o seu domínio. E ele já começou a fazer isso. Ele já começou a fazer isso na vida da igreja. Nós já experimentamos essa realidade, em grau menor, é claro, mas nós já experimentamos, porque o apóstolo Paulo nos diz no versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, tempo presente, abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Experimentamos realidades eternas, experimentamos realidades do céu, experimentamos realidades celestiais, experimentamos o domínio de Cristo sobre nossas vidas, experimentamos o reinado de Cristo, somos súditos de Jesus Cristo, não mais escravos do pecado, porque fomos comprados, fomos redimidos, fomos resgatados da nossa condição de escravidão do pecado, agora estamos sob o domínio do Senhor Jesus. Um dia todas as coisas se submeterão ao seu domínio. Um dia todas as coisas se submeterão. E quando Cristo virá, retornar, ele virá com grande poder e grande glória. Ele não irá mais para redimir pessoas. Ele virá para reinar com os seus redimidos. Então este é o tempo de se reconciliar com Cristo. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 10, diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o tempo de reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando ele retornar, ele não retornará para redimir, porque ele já veio fazer isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cristo veio a primeira vez para isso. A segunda vez ele vem para reinar com os redimidos, com os seus resgatados, com os seus escravos comprados, com os seus escravos libertos do pecado e livres para Deus e com Deus, com Cristo. E para terminar, em Cristo nós fomos feitos herança. Finalzinho, versículo Efésios, 11:12 diz, nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Já mencionamos que várias bênçãos foram doadas a nós em Cristo. Além desses favores iniciais, livramento do poder do pecado, que nos mantinha aprisionados, perdão da nossa culpa, do pecado, nos foi concedido também direito à glória futura, a nossa herança. Fomos feitos herdeiros. Herdeiros são aqueles que, sem contar com o mérito pessoal, recebem o direito de todas as bênçãos correspondentes à família, aplicando a nós a salvação
Herdeiros são aqueles que, sem contar com os méritos pessoais, recebem de graça o direito a todas as bênçãos correspondentes à salvação em Cristo Jesus, as quais jamais poderíamos obter por nossos próprios méritos. Jamais poderíamos fazer isso. Alguém poderia objetar: ora, todas essas bênçãos da salvação, quer futuras, quer presentes, quem garante que de fato serão nossas? Quem garante que de fato teremos isso? Que garantia nós temos de confiar plenamente que o plano de Deus para as nossas vidas é seguro? A resposta está na continuação do versículo 11, que diz que fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, o que determina o nosso destino, a garantia da nossa herança, não é a sorte, não são os nossos feitos gloriosos, não são os nossos méritos, mas a benevolência ou o benevolente propósito de Deus para que fôssemos santos, irrepreensíveis, filhos de Deus amados, destinados à glória eternamente, está estabelecido. O seu plano está estabelecido. Aqueles a quem Deus chamou, a esses também justificou. E aqueles que Deus justificou, a esses também glorificou. Romanos capítulo 8, versículo 30. Deus já estabeleceu o começo, o meio e o fim da nossa jornada. Por isso podemos descansar que aquele que nos amou não nos abandonará. Podemos descansar que a herança, as bênçãos que nos aguardam na eternidade serão alcançadas por nós. Não porque perseveramos, mas porque Deus nos preserva, porque Ele prometeu e Ele nos dará. Para concluirmos o nosso tempo, viva como alguém que foi resgatado. Não volte às correntes do pecado. Se Cristo pagou o preço da nossa liberdade, não faz nenhum sentido você viver como se você fosse um escravo do pecado. Examine o seu coração. Que áreas você tem permitido que o pecado ainda dite regras? Que áreas da sua vida você tem dado direito para o pecado ditar as regras da sua vida? Se pergunte diariamente: a minha vida mostra que eu fui comprado? Eu pertenço de fato a Jesus? Eu fui liberto do pecado? Ou ainda sou escravo dele? Se fomos inundados pela graça de Deus, sejamos pessoas que transbordam graça. Quando eu digo que nós precisamos colocar na conta da graça algumas ofensas, é na conta dessa graça abundante. Se Deus derramou graça, segundo a riqueza da sua graça, em proporção a ela, nossos relacionamentos precisam demonstrar essa generosidade de graça. Porque somos mesquinhos em graça. Se fomos transbordados, se fomos inundados da graça de Deus. Porque somos rudes com as pessoas. Porque somos amargurados com as pessoas. Porque temos a cara fechada com as pessoas. Se fomos graciosamente e generosamente inundados com a graça de Deus. A forma como você fala com as pessoas, a forma como você trata os seus irmãos, transmite graça.
Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, torpe, que não edifique, mas unicamente a que for boa para a edificação e que transmita graça àqueles que ouvem. Se formos inundados de graça, precisamos transbordar graça pelos nossos lábios, pelos nossos olhos, pelas nossas mãos, pelos nossos pés. Graça, 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 porque fomos abençoados com graça. Pare de ser tão rude, pare de ser tão duro. Tenha misericórdia, seja gracioso. Pare de olhar desconfiado para os outros. Derrame graça, porque Deus derramou sobre você. Se Deus garante a nossa herança, descanse no plano eterno de Deus, revelado em Cristo. Cristo vem e nós conhecemos agora o plano de Deus. Pare de interpretar a vida como apenas acontecimentos imediatos. Olhe para o mundo, para a vida, como um plano eterno de Deus. Entenda que aquele que começou a boa obra em você há de completar até o dia de Cristo Jesus. Confie que Deus estende a sua mão presente nos momentos difíceis da sua vida. Ele é o nosso Pai, lembra? Que Ele é o Pai bendito, a fonte de todas as bênçãos. Confie em Deus quando você não entende as coisas que estão acontecendo hoje. E lembre-se que Deus fará convergir, unir, trazer todas as coisas para o domínio de Jesus Cristo, que reinará com justiça eternamente. E tenha propósito na sua vida. Viva como alguém que é herdeiro de Deus e não como um bastardo. Viva como herdeiro, confiando nessa promessa. E você hoje, eu quero falar com você hoje, que ainda é escravo do pecado. E talvez você nem percebe isso. Porque você tem a síndrome de Estocolmo. Ah, lembrei. Você acha que está tudo bem. Você acha que o pecado é aquilo mesmo. É o que te faz feliz. O seu lugar é ali. Mas Cristo te mostra que essa condição te levará para a morte. O fruto do pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Creia em Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: se o Filho não nos libertar, nós não seremos livres. Confie naquela cruz. Olhe para a cruz não como um amuleto. Olhe para a cruz como o símbolo da sua redenção. Olhe para a cruz como aquele que foi traspassado por causa dos nossos pecados. Olhe para a cruz como aquele que substituiu você. Olhe para a cruz como aquele que te amou verdadeiramente. Um amor perfeito. Um amor sem falhas. Um amor incondicional. Mesmo você sendo pecador. Mesmo eu sendo pecador. Obrigado, Senhor, por tua graça. Obrigado porque o Senhor me comprou. Eu nem sabia, Senhor. Eu nem sabia que eu estava aprisionado no pecado. Mas o Senhor me revelou, desvendou os meus olhos para perceber que sim. Muito obrigado. Ó, Senhor,
Eu te suplico, liberta, Senhor, aqueles que aqui estão, achando que estão livres, mas ainda presos no pecado. Que hoje seja o dia da salvação. Que hoje, Senhor, seja o dia em que o Senhor os libertará para sempre. Para sempre. Muito obrigado, porque o Senhor nos revelou o teu plano. Em nome de Jesus Cristo, que amamos. Amém. Se você entendeu a mensagem, se a palavra de Deus falou ao teu coração, e você não quer professar a fé publicamente agora, você pode falar comigo depois. Não se constranja. Fale com qualquer irmão. Diga, olha, eu entendi. Eu sou escravo do pecado. E eu não quero permanecer mais nessa condição. Eu entendo e confio que Jesus me liberta. Amém?